Irmãos, graça e paz. Quem já almoçou, diga amém. Quem não almoçou, diga aleluia. Opa, povo que jejua. Opa, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Era uma tarde do inverno de 2007, quando eu me dirigia ao templo da minha igreja em Danbury, Connecticut, para iniciar o culto de tarde para a noite. Enquanto a minha esposa louvava com um grupo de louvor, adorava o Senhor, eu percebia que alguns irmãos liam um boletim da igreja, outros consultavam o celular, outros conversavam em pé alguma coisa, e eu sentado no púlpito. Algumas pessoas chegavam atrasadas porque a neve estava intensa e os carros tinham que colocar correntes nos pneus. Atrás de mim no púlpito, uma vitrine enorme com uma paisagem sui generis, aquele algodão caindo do céu, um cenário maravilhoso para quem está com saudade do Brasil e pensa um pouco nos familiares. De repente me deu um ímpeto. Eu levantei, peguei o microfone, a igreja com 450 pessoas, disse: olha, para tudo, está tudo errado. Porque enquanto minha esposa louva, o grupo de louvor, alguém está conversando, outro está vendo o boletim, outro está vendo o celular, outro está em pé conversando, outros contemplam a neve caindo lá fora. E o louvor está acontecendo, a adoração está acontecendo. O que aconteceu com vocês? E aí, irmãos, eu fiquei bravo. E quando você fica bravo, você fala coisa que depois você pensa: por que eu fiz isso? Eu vou estar trabalhando amanhã com família a respeito disso, como ficar bravo dentro da casa. Isso é uma benção. E bati muito. Eu nunca bati tanto na minha vida. Quando acabei de falar, acho que uns 15 minutos talvez, estava todo mundo me olhando como se o mundo tivesse acabado atrás de mim e sobrasse só a gente aí naquele lugar. Um silêncio mortal na igreja. Eu fiquei sem graça. Eu pus o microfone no púlpito, olhei para minha esposa, para meus filhos, falei: vamos embora. Passei pelo meio da igreja de quase 500 pessoas, e onde eu era o pastor sênior, todos em silêncio. Eu passei pelo meio deles, entrei na minha caminhonete, saí cantando pneu. E a igreja ficou quieta no local. Não teve culto aquele dia. Pensei comigo: acabei de perder uma igreja, e eu acho que vou me mandar embora. 10 quilômetros depois, eu, nervoso, a minha esposa do lado falou comigo: o que aconteceu contigo? Quem é essa pessoa com quem eu casei? Até ontem eu não sabia quem era você. Eu achei uma pessoa nova. A carcaça é a mesma, mas dentro de você tem um monstro. O que houve com você? Você bateu em todo mundo. Nós saímos pela igreja, tem gente lá de idade, pessoas de respeito, e você bateu muito na igreja. Mas também, como é que pode um louvor acontecendo, rolando, o pessoal não está nem aí, não adora a Deus? E depois, na frente, o Espírito Santo disse: pare o carro. Eu parei o carro na 84 Oeste. Ele falou comigo: o Espírito Santo, por que você bateu na minha igreja? Eu falei: eu perdi estribeira, Senhor. Eu, com muito zelo pela adoração, eu acho que eu fiz coisa que eu não devia. Você bateu na minha igreja. E eu não gosto que batam na minha igreja. Você está ali para conduzir a minha noiva até o momento que eu vou entregá-la ao noivo. E não é suposto você bater numa noiva. Não é suposto você descaracterizar uma noiva. E aí eu comecei a ouvir, aí comecei a chorar no volante do carro. Que dia, pastor? Que dia, pastor Maurício? Eu não quero mais passar por isso nunca na minha vida. E então eu chorei muito. E Deus me disse: por que você cobra algo que eles não sabem fazer? A sua igreja não sabe o que é adoração. Eles passam a semana inteira ouvindo CDs do Brasil. Aqueles CDs que só tocam em boates, em baladas. CDs de amores perdidos, abandonos, de casamento fracassado. E você quer que eles durante a semana inteira ouçam isso? Assistam aquelas novelas, aqueles filmes difíceis, e vêm me adorar em 40 minutos e fazer isso com uma performance maravilhosa? Nem eu aceitaria. Seria hipocrisia. Então nunca cobre de uma igreja o que ela não sabe fazer.
Eu voltei para a estrada, fui para casa, orei a semana inteira, convoquei a junta de líderes, me retratei com a liderança, eles estavam junto comigo. Domingo à noite a igreja estava mais lotada ainda, porque espalhou-se que eu ia me retratar. Então quando é isso, a igreja lota, né? Quando é uma assembleia, umas coisas assim, né? A igreja lota. Ou que seja um pregador de fora. Se não for de fora, tem que ser uma assembleia. E diante do púlpito dos irmãos, eu pedi perdão à igreja e disse: de agora em diante eu vou pregar 3 meses sobre adoração. Eu cancelei os eventos, cancelei os encontros, cancelei os preletores e falei: eu vou pregar, você vai ouvir o seu pastor pregar 3 meses sobre o que é adoração, porque eu não posso cobrar de vocês o que eu não ensinei. De 3 meses depois, a igreja mudou a história dela. Chegamos a gravar 2 CDs ao vivo, mas ao vivo, não é essas coisas que fazem ao vivo e vai para o estúdio colocar instrumento e vocal. Ao vivo mesmo, pancada aqui em cima, e gravamos ao vivo. Graças a Deus, fizemos 2 trabalhos. A igreja lotou, cresceu, e hoje podemos dizer: aquela igreja sabe adorar a Deus. Bom, essa é a minha introdução, porque o que eu quero dizer é que não se adora o que não se conhece. Repita comigo: a adoração para o adorador está na experiência. Ou seja, eu não posso adorar o que eu não conheço. É por isso que você vê pessoas na igreja aleatórias. Hoje eu tenho pena, hoje eu não falo nada, hoje eu não meto pau, eu não fico mais nervoso. Eu tenho dó, porque o culto está rolando, tem alguém olhando para o teto, alguém olhando para o chão, olhando para o relógio. Uma pessoa do lado está cantando assim. Como é que você cantou agora? O último não, antes dele, grande. Não sabe nem o que está falando. Está assim, grande, não sabe nem o que está falando. Aí eu tenho dó, eu tenho pena. E do lado tem alguém que está assim, grande é o Senhor e muito digno te louvo. Esse tem uma ideia. Tem uma ideia. Então, repita comigo: não se adora o que não se conhece. Abra comigo aí, se você puder, ou então toque aí no seu visor. Vamos para Salmo 33. Eu até pedi para a comissão colocar ali. Salmo 33. Esse pessoal é jóia. Vai comigo para Curitiba, tá? 5 mil de salário lá. A pessoa já tem mais candidatos aí. Ok, Salmo 33, verso 6. Esse mesmo. Vamos ler comigo ali juntos? Mediante a palavra do Senhor, céus, pelo sopro. Muito boa a tradução. A NVI, essa aí? Muito boa, gostei disso aí. Muito boa mesmo. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Muito bem. Não se adora o que não se conhece. Depois dessa palestra aqui, você vai ficar pirado. Você vai ficar um adorador esquisito. Porque eu vou te dar umas dicas aqui. Alguns vão para casa, outros vão ter que chamar o SAMU. Porque eu vou entrar aqui num negócio muito profundo, para você entender o que é que eu não estou fazendo e adorando direito. Aliás, quem não adora o que não conhece, está tudo bem. Não conhece, por isso não adora. Quando você lê aquela parte, mediante a palavra do Senhor, olha, foram feitos os céus, não tem um só, né? Os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Então tá, eu vou começar com azeitona no palito, a entradinha, tá bom? Nós estamos vivendo no planeta Terra. O nosso planeta tem de diâmetro 13 mil quilômetros só. Não é tão grande. Mas, em probabilidade para mim, que moro aqui, em condição humana, é grande. Eu estou com um convite para pregar em Hong Kong. Vou pegar um avião de São Paulo para Los Angeles, que vai dar 11 horas de viagem. Para lá em Los Angeles. De lá pega o outro avião, vai dar mais 12 horas de viagem. São 24 horas viajando de avião a 1000 km por hora para chegar em Hong Kong. Pastor, que serve para pregar em Hong Kong para o chinês? Eu vou dizer: abre o olho, chinês, que está voltando. Ok. Então, você... Essa é boa, né? Essa é boa, não é sem graça, não. Eu vou viajar quase 24 horas voando para chegar em Hong Kong.
Então são 13 mil quilômetros de diâmetro, certo? Mas em comparação ao Sol, o nosso planeta cabe lá dentro 1.200.000 vezes. Ou seja, 1.200.000 planetas Terra cabem dentro do nosso Sol, que é um solzinho de quinta grandeza, não é de primeira ainda, é quinta categoria, aquele solzinho que está aí, ok? Mas, se nós viajarmos um pouquinho mais no espaço, vamos encontrar a galáxia Whirlpool, que até hoje a ONU conseguiu, a NASA conseguiu identificar, temos em 16 a 18 galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea, e a galáxia Whirlpool está a 6.000 anos-luz de nós, ou seja, 750 trilhões de quilômetros, impossível chegar lá. Está um planeta chamado Canis Majoris, que ele tem de diâmetro 2.800.000 quilômetros. Ou seja, eu gastaria 1.100 anos com uma aeronave a 1.000 quilômetros por segundo para atravessar o planeta. Sem ir ao banheiro, sem almoçar, sem jantar. 1.000 anos viajando para atravessar o outro lado. Agora a metafísica. Se eu estou dizendo que um Deus abriu a boca para criar, e uma das criações tem 2 a 3 bilhões de diâmetros, qual o tamanho dessa boca? E qual o tamanho desse Deus? Eu não tenho noção do que eu estou fazendo. O povo de Cambé não tem noção, nem de Curitiba. Não tem noção do que estão fazendo. Quando fala, grande menino, vem no banheiro. É o Senhor. Ele não tem noção. Ele não tem noção. Porque se tivesse noção, viria para a igreja de fralda geriátrica. Grande. É o Senhor. Muito. Quem tem noção, adora com noção. Quem não tem noção, adora por distração. Se eu estou dizendo que tem um planeta com 2 bilhões de diâmetro e uma boca cuspiu e saiu, qual o tamanho dessa boca? É claro, pastor, Deus não tem boca igual a gente, isso é teofania. Ok, mas vamos pensar que fosse. Porque é a nossa linguagem. Vamos ao nosso padrão de linguagem, amém? Esquece teofonia, teologia, Deus. Vamos falar da linguagem nossa. Se fosse um Deus que tivesse uma boca mesmo desse tamanho, qual é o tamanho dessa boca que eu estou adorando? Que eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Então nós temos que primeiro mexer na natureza da adoração. Fazemos encontros de adoração há muito tempo, e muito se fala em muitas coisas, mas às vezes esquecemos de mexer no primordial, que é a teologia da adoração, o que ela é por essência. Porque quando eu conheço o que eu faço melhor porque eu conheço o que eu estou fazendo. Então o objetivo nosso nesse seminário, apesar que isso aqui é uma palavra, eu sonho um dia voltar aqui para ter 3 dias assim, exaustivo. Quadro aqui para a gente escrever no quadro, você entender como é que Enoque foi assunto aos céus através da álgebra. Dá para pensar nisso um pouquinho? Como é que é a adoração de Enoque através da álgebra? Os caras não estão brincando com a adoração na Bíblia. Não estão brincando. O fator Abel, o que provocou a cruz, e ninguém fala sobre isso. Por quê? Está vinculado à adoração. É muita coisa, velho. É um oceano. Mas eu queria tocar hoje na superfície e falar sobre a pontinha do iceberg. Não se adora o que não se conhece. Eu fui a Israel em 2000 e... Eu tenho Israel sempre. Eu já fui 11 vezes a Israel. Eu vou em abril agora esse ano de novo e trabalho lá. E esse tempo eu fui em 2012. 2012. Foi descoberta uma fenda que está vindo do Quênia. Por baixo das pedras tectônicas. Está rachando o continente. A fenda está parando 2.000 metros, 2 quilômetros em direção ao fundo da mesquita de Al-Aqsa, que o pessoal chama erradamente de Omar. Não é de Omar, é aquela lá da frente, pequenininha. Aquela mesquita que aparece em Israel, com a doma dela dourada, já viu? Chama de mesquita de Al-Aqsa, não é? A de Al-Aqsa é a da frente. Desculpa, a de Omar é a da frente, a pequenininha. Essa é de Al-Aqsa. Al-Aqsa, Deus longe. É a mesquita longe, né? Então está vindo uma fenda que vai fazer implodir aquela mesquita. Israel descobriu isso, os geólogos. Eu cheguei, Israel estava em festa, dizendo assim nas ruas: Deus sempre veio por cima, agora Deus está vindo por baixo. E eu vi muitos jovens dançando nas ruas de Israel. Quando o avião desceu, já vi o aeroporto diferente. Quando eu saí lá fora no saguão para trocar os dólares em shekel,
Quando eu cheguei assim na rua, estava muita gente dançando, jovens de tudo quanto é lugar. O aeroporto estava cheio de jovens dançando. Lá no Monte das Oliveiras, no Monte das Lamentações, no Muro das Lamentações, muita dança. Quando você vai no muro, você vê os israelenses, sabe, aquilo, irmãos, aquilo é de doer o coração da gente. Eles falam: Deus, nos devolve o templo, nos devolve o templo. Crianças que nem sabem da história direito, estão lá: Deus, devolve o templo, porque eles conhecem o que eles estão adorando. Então Deus não exige muito deles, que já tem ideia do que estão adorando. Não se adora o que não se conhece. Quando você vê o caráter de Deus, está intrinsecamente ligado à música. Eu vou dar só agora vai ser um pouquinho mais, uma entradinha agora já com uma salada. Quando Deus criou o mundo, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Tem algumas pessoas orando por mim, isso é muito bom. Eu gosto, quando estou pregando, alguém está orando por mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu fico fortalecido aqui na frente com tanta oração. Quando Jesus... quando Deus foi criar o mundo, ele montou uma partitura. É interessante isso aí. Deus foi criar o mundo. Pensa comigo aqui, ó. Quando tudo era o nada e o nada era o tudo. Quando tudo era nada, ou seja, lá na eternidade, antes da criação, lá na eternidade, tudo era o nada e o nada era o tudo. Deus disse: vou criar. Aí vem a primeira epístola de João que fala assim, ó: no céu 3 testificam. É o Pai, a Palavra e o Espírito, não é isso? A palavra no caso aqui é Jesus, é o Logos. O Logos é Jesus. Então, lá na eternidade, quando tudo era o nada era o tudo, 3 saíram para criar. Deus disse assim: eu vou criar. O Filho disse, a palavra falou assim: o que o Senhor pensar e falar, eu dou performance. E o Espírito disse: então o que vocês fizerem, eu vou cuidar. Vamos criar. Aí Deus: espera um pouquinho, eu tenho aqui um rascunho. Aí ele mostrou o rascunho. Quer ver o rascunho de Deus, da criação? Olha como Deus é musicado. O planeta Terra, nosso planeta Terra, ele não é uma circunferência exata. Ele é achatado nos polos, não é isso? Quando eu dou o seminário, eu trago as figuras. Ele é achatado nos polos. Ele parece uma semibreve. Quanto tempo tem a semibreve? Quem falou 4 aí? 4. Muito bem. O pessoal conhece aí. 4. 4 tempos tem a semibreve. Quantos tempos tem a Terra? Outono, verão, inverno e 4. Está pegando? Vamos lá mais um pouquinho. Bíblia diz que em 7 dias Deus criou tudo, né? Incluindo o descanso. Então, foram 7 tônicos, dias tônicos. Aí nós temos 7 notas tônicas na música. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7. Bom, tem o 7º dia em que Deus descansou da sua obra, não é isso? Aí nós temos na música o acorde 7ª. Quem é músico sabe o que eu estou falando aí. A 7ª descansa do primeiro intervalo para o 3º intervalo. É uma mudança de total, não é isso? Nós temos na música a escala cromática, que é a grade perfeita. É os bemóis e sustenidos. Dó, ré, mi, fá, fá, sol. Vai dentro desta grade perfeita que chama, você toca qualquer música que tem no mundo hoje. Qualquer música, porque é uma grade perfeita. E sabe quantos tons são? 12 tons. Aí você lembra de 12 discípulos, 12 tribos, 12 pedras lá perto de Jordão. Você lembra de 12 portas de Jerusalém, 12 estádios de medida tem Jerusalém, que é quadrada. Você lembra e vai lembrando dos 12 tribos e vai embora. A grade perfeita. Das 12 tribos Deus fez uma nação, 12 discípulos ele fez a igreja, e nós temos a palavra no meio, uma asa no Velho Testamento, uma asa no Novo Testamento, e o equilíbrio, o 12. Nós temos 3 execuções da música. Nós temos a execução do ritmo, que é, no caso, a bateria, né? Ali, aqui ela está no Santo dos Santos. Nós temos, né? Quem entra ali tem que ser muito santificado. Cadê os bateristas aí? Se reclamar com a mãe em casa, pode cair ali com a gripe, hein? Ali é perigoso. Nós temos então o ritmo, né? Ali. Nós temos a execução da melodia e da harmonia. Então, a melodia dita a música. Se eu pegar o piano e tocar assim, ó,
Tan, 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 tan. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não é essa música? Você conhece essa música? E o poder do Altíssimo te... Então, a melodia, ela vai dizer o que é a proposta da música. Qual é a música? Essa aí. Essa é a melodia. Por que eu toquei a melodia? Oi? Por que eu toquei a melodia? Oi? Por que eu toquei a melodia? Oi? Por que eu toquei a melodia? Você desconfiou que música era, não é? Agora, se eu fizer... Pode ser qualquer música. Descerá sobre ti. Qualquer música. Porque cabe muita música. Isso aqui é a harmonia. E nós temos o quê? O andamento 4x4. 3, 4. Então, aqui eu tenho o Pai, tenho o Filho e tenho o Espírito Santo. Deus é a melodia, porque Ele dita as normas, Ele cria as leis, os estatutos, é assim, é assim, é assim, é assim. A presença de Jesus é a harmonia, porque ela enche a igreja da sua glória, da sua presença. E o Espírito Santo é o guia, porque João fala assim, Ele vos guiará em toda a verdade. E um dos nomes que se dá para o maestro é o guia, porque igreja, é nesse compasso. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma só visão, todo mundo no mesmo compasso para não sair fora, todo mundo junto. Aí você vê as 3 execuções, Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da própria música. Está pegando? Aí nós temos na música também 3 modalidades. Nós temos o sopro, nós temos a corda e percussão. Muito bem, o pessoal conhece muito aí. Percussão. O sopro, a corda e a percussão. Gente, não tem um terceiro, outra modalidade. Não. Tudo que você vê de músico, de instrumentos, está alocado nessas 3 categorias. Ou é sopro, ou é cordas, ou é percussão. Me ajude aí. Sopro. O que tem de sopro? Muito bem. Pistão, sax. Aí, bombardino, trompete, flauta. Gaita, saxofone, muito bem, oboé, né? Isso tudo é sopro. E cordas, piano engana, mas piano de cordas, piano, violão, viola, contrabaixo, rabeca, violino, violoncelo, teclado não é teclado já tem que discutir isso aí. É frequência modulada. Ok, a harpa. Agora, percussão. Bateria conjunto. Vamos ter que desfazer. Percussão. Isso. Bumbo. Caixa, tarol. Tom-tom. Pratos. Lá atrás. Agogô, carrom. Isso mesmo. O pessoal atrás também conhece. Que legal. Então, nós temos a percussão, ok? O sopro, nesse caso, é Deus, porque Ele está relacionado ao sopro. Veja, Ele soprou o fôlego da vida no homem. No meio do redemoinho falou com Jó. Ele soprou e o Jordão abriu. Ele soprou, o Mar Vermelho abriu. Diz a Bíblia que soará a trombeta de Deus, São Licenses 4,16. A Bíblia diz que lá no pico do Monte Sinai, eu já fui 3 vezes lá no Monte Sinai, tocou as trombetas, o Senhor veio falar com Israel e tocava as trombetas ali e tal, aqueles sons. Deus é o sopro. Quando chegar no céu, que você sentir aquela música tremenda vindo, aquele sopro maravilhoso, você fala, é Deus. Isso é Deus recebendo a igreja. Jesus é a corda, porque Ele é a parte que foi tocada da Trindade. João disse, tocamos a palavra da vida. Digitalmente, nós pegamos na palavra da vida. E o Espírito Santo é o barulho. Quando Ele veio, em Atos 2, veio fazendo muito barulho, como símbolos sonoros, veio fazendo o barulho na igreja. Ele demorou 10 dias para descer, porque a festa estava muito boa lá em cima. E o Senhor disse, agora você vai, mas vai, chega chegando. Ele chegou com barulho. Ali está a percussão. O Salmo 150 fala muito bem isso aí. Louvai ao Senhor com o quê? Com órgãos e flauta, sopro, saltério e harpa, corda, símbolos alto e percussão. Os 3 estão ali.
E até aqui, ó, os três andam juntos. Se eu tenho aqui uma nota, eu tenho a melodia que é Deus. Certo? Agora, se eu tenho um acorde, eu tenho a dupla. No caso, não é um acorde ainda, é um dueto, não é uma dupla. Agora, se eu tenho mais de um, aí eu já tenho um acorde. Pai, Filho e Espírito Santo andam juntos. Então eu vou discorrer aqui no teclado, para cima e para baixo, só mudando as notas. Eles não vão brigar, porque eles são harmônicos, eles se entendem. Não é porque é teclado, não, é o intervalo, primeiro, segundo, terceiro, tá certinho aqui, ó. Pode ser no violão ou outro instrumento. Eles não brigam, eles são um só, um completa o outro. Nesse caso aqui, Deus seria a primeira corda, certo? Jesus seria a segunda, e o Espírito Santo seria a terceira, para dar um acorde. Aí, se eu estou dizendo que Deus é a primeira, Jesus é a segunda, o Espírito Santo é a terceira, se eu tirar a primeira, jogar para um bemol, ela fica menor, a segunda fica para bemol. Ou seja, sem Jesus a vida é triste. Com Jesus, sem Jesus, veja bem, Romanos 8 fala assim, que a expectativa da criação, a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou em maior. O homem pecou. Quando o homem peca, a nota do meio, no caso Jesus, né, é desfechado, nós vamos ter todo um contexto em menor. Pode ver, a marcha fúnebre é menor, sabia? É menor. Os pássaros cantam em tom menor. Pode ver que as músicas orientais são todas em menores, inclusive dos árabes. É rock árabe. Isso é menor. O tango é menor, o tango argentino é menor, tudo menor. Tristeza, a natureza geme, os passos, as culturas, o fado português é menor também, e é uma música triste, cara. Vou fechar o teu caixão com as minhas lágrimas de chumbo. Pelo amor de Deus, é muito triste. O cara que compôs o fado, ele fez a primeira música e se matou logo em seguida. É fado mesmo. Nada contra a cultura, né? A cultura é maravilhosa, né? É lindo a expressão, mas ela está em tom menor e está triste, Diz a Bíblia então que a natureza geme, e a geologia conseguiu detectar um som da terra, que é um som de gemido. Onde é que tem aqui um string? Aqui, ó. Um string, aqui, ó, achei o string. Aí dá um enter. Ó, a terra emite um som 16 notas abaixo. Gente, eu estou explicando só quem que a gente adora, tá? Pelo amor de Deus, não entendo a matéria ainda não. É a introdução. Que hora que acaba, pastor? Eu vou cortar a introdução então. Então vamos lá, ó. Segundo a geologia, a Terra emite um som assim, ó, parecido com isso aqui, ó. São 16 tons abaixo do dó natural. Não é definição. E na escala harmônica, esse aqui é o menor. É exatamente isso aqui, ó. Vai na internet que você vai ver, coloca lá, som da Terra, geologia, vai vir som aqui, ó. Porque a Terra geme esperando a manifestação. Lembra que eu disse que a segunda nota é Jesus? Sem Jesus, aí nós temos um país, um único país do mundo que na sua cultura a música é menor, mas é com alegria. É o único, não tem outro. Quem que é? Isso,
esse povo conhece. Israel. E por que Israel toca em tom menor e com alegria? Porque é o único país que diz, ok, o pecado nos machucou, tirou a nota do meio, mas o Messias vem. Nós temos o Messias. Ele voltará para o seu lugar e a terra vai cantar em tom maior um dia. Glória a Deus. Israel canta. O Davino Rai, o Davino Rai, o Davino, o Davino, o Davino Rai. Ham Israel, Ham Israel, Ham Israel Rai, Ham Israel, Ham Israel, Ham Israel Rai. Jesus Cristo vive, Jesus, a tradução é essa, vive. O Messias, o Messias, o Messias vive. Por isso Israel, por Israel, por isso Israel vive. Por isso Israel, por isso Israel, por isso Israel vive. Oh, rapaz, arrepia tudo, meu Deus do céu. É porque eu sei quem eu estou adorando. Se você não arrepiou, você precisa conhecer quem está adorando. Se não arrepiar, não adianta nada. Gente, Israel canta em alegria porque ele anuncia a nota que faltava. Quando Cristo vem, o acorde muda. Lutero compôs muitas músicas, ele era compositor. Lutero tocava laúde, conhecia filosofia, era um cara muito crânio. Lutero, ele tocava laúde. Toda a música dele era em tom menor, porque lembra dele? O século XIV, século XV, ele está no comecinho da Renascença. Ainda é o restinho daquela cultura difícil da Idade Média, né? Mas quando ele conhece o texto de Romanos, que o justo viverá pela fé, então Lutero faz sua primeira música em tom maior. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Oh, arrepia tudo. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Bom, isso aqui é só um pouquinho para você ter uma ideia do que você está adorando. Deus é totalmente musical. Está pegando aí, gente? Sabe aquele planeta Saturno? Já viu Saturno, que é aquela bolinha fora da pauta? Fora da pauta fica uma notinha. Lembra? Seria na Via Láctea uma nota fora da pauta? Porque é igualzinha uma nota fora da pauta. Seria o Saturno da música? Você conhece aquela bolinha? Você consegue achar na internet essa acho que alguém não conhece não. Quem conhece aquele sinalzinho aqui? É a bolinha fora da pauta. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Pode usar seu caderno? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Você vai lembrar agora, quer ver? Segura aqui, meu irmão. Aqui, ó. Porque a música tem a pauta, né? Aí tem a clave de sol, certo? Clave de sol. São 3 claves. Não tem a clave de fá? Bem grave. Não seria Deus? A clave de sol seria Jesus, porque ele é o sol da justiça. Amém? Segura aí. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, as notas que vão ser feitas. Aí, quando a nota é fora, tem que ser escrita assim, ó. Porque imaginariamente passa aqui uma nota. Seria Saturno, que está fora da nota. Obrigado. E eu peguei, quando eu fiz o curso eu fiz um curso bom de música, eu não gosto de ficar falando essas coisas. Fiz um curso legal. Nós fomos fazer um laboratório da Via Láctea, coisa de doido, né, gente? Fotografamos a Via Láctea, colocamos no papel vegetal, jogamos em cima do laboratório e sequenciamos as como se fossem notas, tá? Imaginária. Você sabe qual foi o Vênus, né, Mercúrio e tal, Terra, não sei o quê. Quando você colocar numa ordem de pauta, se aproxima de uma melodia assim, ó. Pam, 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 pam. Espera aí. Esse som, quando nós fizemos o som, a turma da classe, peraí. Steven Spielberg já sabia então. Porque o tom é a música que aparece no filme Contatos Imediatos no 3º grau.
não é isso? Terceiro grau? Quando a nave traz de volta a pessoa, é ficção, né? Traz de volta os combatentes da Segunda Guerra Mundial e ela é reconhecida pelo tom. Pam, 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 pam. Não é isso? Falei, gente, o Steven Spielberg está no nosso caminho, mesma investigação. Como é que pode isso? Ele é judeu, né? Só que essa parte é uma parte também do hino de Israel. Eita. Cara, eu vou sentar. Você está me entendendo, não? Acho que não, né? Era para estar deitado já uma hora dessa, pessoal. Deixa eu falar com você. É porque é muito profundo, cara. É muito profundo. É igual aquela injeção que a dentista fala assim, ó. Vou ter que dar uma injeção no nervo do canal. Não tem xilocaína, não cabe lá. É rapidinho, tá? Não vai doer não. Como você faz? É o que eu estou falando, é muito profundo isso aqui. Então, as notas são parecidas. Lembra da rede? Quem lembra? Eu lembro assim, era pequenininho. Quem lembra da rede manchete? Rede manchete. Lembra que era um M com as bolinhas assim? Qual que era o som de passagem deles? O plim-plim da Globo é plim-plim. Como é que era o deles? Tan, 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 tan. Porque os blocos são judeus. Opa! Tem uma conspiração santa que ninguém está sabendo. Tem uma música rolando por trás aí. Deus criou tudo em volta da música. O que a física diz? Um pouco de física. Eu podia entrar na química, vou deixar para outro dia. Um pouco de física. A física fala o seguinte, que o som, a luz é mais rápido que o som, não é isso? A luz é o quê? 300 mil quilômetros por hora, por segundo, não é isso? Não é isso? Olha, me ajude aí. E o som 120, o som caminha a 120 metros por segundo, 125 metros por segundo, quilômetro por hora. Pronto, mesmo assim está bem abaixo da luz. Então a luz é bem 300 mil quilômetros por hora, é isso? Aí, bem mais rápido do que o som, ok? Eu sei que você é meu irmão em Cristo, então nós dois queremos cumprimentar o Albert Einstein e o Isaac Newton e outros grandes da física, mas o Senhor da física, o verdadeiro Pai, em Gênesis capítulo 1, ele inverte. Diz a Bíblia que a terra era sem forma e, portanto, o som não se propaga no vácuo. Ele precisa de um atrito de hertz para se propagar e para se expandir. Eu não conheço muito física, mas mais ou menos tem uma ideia. E a luz se propaga no vácuo. Mas o som não, ele precisa de um atrito para isso aqui, ó, chegar até você aí. Foi um atrito, um atrás do outro para chegar até você. Já a luz está dando aqui de graça. Só que no vácuo, diz do segundo versículo, disse Deus. Ué, como? Ele falou, excuse me, ele colocou voz no vácuo. Disse Deus, haja luz. E a luz veio depois. A física diz que ela veio antes, mas o pai da coisa disse, eu vou fazer o contrário, vai vir depois. Pronto, porque eu sou Deus e acabou. Eu vou brincar, vou esnobar aqui, glória a Deus. Glória a mim, glória a mim, glória a mim. Amém, igreja? Rapaz, que coisa linda isso, né, gente? Gente, é muito lindo isso aí, não é? Muito lindo isso aí, cara. Tá, então nós temos aí toda a Bíblia musicada. Gente, você sabe que Israel tem o lago de Genezaré, que é o mesmo mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Para os judeus é Galileia. Não, para os judeus é mar da Galileia. Não, é Quinerete, desculpa. Mar de Quinerete. Porque Quinerete no aramaico é arpejo. Arpejo vem de harpa, que é Quinor. Sabe o caldo Quinor? É uma empresa judia, uma empresa israelense. Eles fazem o Quinor, que quer colocar música na tua comida. É isso mesmo, Quinor, música. Quinor, Quinerete é o lago de Quinerete. Por que o lago chama lago de Quinerete? Porque o lago de Quinerete, ou seja, o mar da Galileia, ele é o contorno de uma harpa. É o contorno, é igualzinho. Quem fez a harpa baseou, pelo menos, ou então depois alguém fez aleatoriamente, identificou, parecido com o mar. Então, mar de arpejo. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, e pode também trocar, capítulo 8, versículo 5, dá na mesma. Diz a Bíblia que diante do trono tem 24 anciãos que tocam com harpas. Então a harpa aparece na lista de instrumentos diante do trono, velho. Não tem bateria, não tem teclado, não tem
tem harpa tocando diante do trono. Pega aí, peraí. Antes de Cristo vir à terra como homem, ele estava na glória, sim ou não? Sim. Então ele via as harpas tocando. E os anciãos são 24. Por que são 24? Porque o dia tem 24 horas, é um para cada hora. Por isso que o céu não fecha para a balança, tem para o final de semana. A hora que você orar, tem um ancião com a taça para receber a sua oração e jogar no trono, aleluia. Está em Apocalipse 24, porque são 24 fusos horários. Amém, igreja? Agora quem está orando agora está pegando o ancião das 4. Aleluia, o céu não fecha, meu irmão. Diz a Bíblia que a oração ele sobe dos santos para a taça dos anciãos. Eles jogam no altar, faz fumaça, Deus respira e responde. Eita, oh meu Deus do céu. Aleluia. Qual foi a frase que eu falei no começo? Só se adora o que se conhece. As harpas estão lá. Jesus tinha saudade de casa. Você não tem saudade da Paraíba? Jesus tinha saudade de casa. Jesus tinha saudade do trono, ou não tinha? Ô Pai, glorifica-me com a glória que tu tinha antes comigo. Então ele tinha saudade. Ele mudou para o lago de Genezaré, porque quando você pega lá, você vai para Israel um dia, diga amém. Você vai descer lá a rampa, você vai ver o mar igualzinho uma harpa. Inclusive agora o governo colocou uma harpa de concreto, assim bonita para comemorar. Jesus ficava ali olhando aquela harpa, o coração de Israel, que no caso é o mar da Galileia, olhava para o céu, lembrava da harpa, ele se mudou para lá. E dos 36 milagres, eu estou pregando, pastor. E dos 36 milagres, me empolguei. Dos 36 milagres que Jesus fez, 28 foram feitos na Galileia. Por quê? Porque ele estava perto da harpa. O crente que adora experimenta o maior número de milagres na sua vida. Eita, anotou aí, gente? Isso é muito bonito aí. Glória a Deus. Quem está perto da harpa tem adoração para realizar, porque Jesus conhecia o que ele estava fazendo. E isso é só para dizer como é o compromisso de Deus com relação à música e ao adorador. Irmãos, precisamos adorar. Deus precisa de adoração. Deus não precisa muito não, cara. Olha, ele tem aí, pelo menos na nossa Láctea, Via Láctea, tem uns 2 bilhões de sóis que adoram ele de graça, 24 horas. Ele precisa de adoradores. Porque a adoração já existia. Ele fez o homem e deu aí a nós a chance de adorá-lo. Não faz nenhum. Se você não quiser vir tocar no ensaio, cara, não faz nenhuma diferença. Fica em casa. Vai ver TV Colossos. No canal Viva da Globo agora, que canal, né? Se você não quer vir tocar porque está com dor de cabeça, porque fica em casa, não tem problema, não faz falta. Não faz falta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Existe, meu Deus do céu, existe, isso não é coisa minha, é coisa da NASA, vai lá e você vai ver. Olha, existe um grupo de estrelas que estão locados numa região a 16 anos-luz da gente, ok? Esse grupo de estrelas, são chamados de diamonds, já foram localizados, emite um barulho assim, ó, barulho desse. Sabe por quê? Porque essas estrelas rodam 11 vezes em torno de si mesmo em 1 segundo. Como é que pode isso? Eu não consigo imaginar. É uma coisa fora da nossa mente, né? Elas rodam 11 vezes em sua órbita em 1 segundo. Desculpa, eu acho que é segundo. É segundo. É em 1 segundo. Eu não sei como consegue fazer isso. E isso gera. Claro que esse som não é audível, porque a gente está numa outra dimensão sonora. Isso é eletromagnéticos. Em ondas elétricas, que é a onda de rádio, né? Agora está tocando aqui um monte de rádio aqui, ó. Até do Arizona, tocando muito, mas você não consegue ouvir porque o seu ouvido não tem um codificador. Se tivesse, a gente não conseguia viver, por causa dos sons que tem no meu Deus. Se nós tivéssemos um aparelhinho aqui para ouvir os sons de tudo, cara, você não conseguia viver. Até o cachorro tem mais sensibilidade do que a gente, sabia disso? Então esses planetas rodam 11 vezes em torno de si, 1 segundo, cara. Aí eu não consigo imaginar isso. Tanto que faz esse barulho. É como se fosse som de cordas. É um grupo de estrelas que só fazem isso ali, cara. Só ali. Você viajando a 28 anos-luz dali, tem um outro grupo de estrelas
que também tem uma órbita diferenciada e emite um som assim, ó, tac, 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 é 6/8, inclusive na música, 6/8, tac, 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 esse som. Partindo dali você vai para os anéis de Saturno, tem microfonia lá nos anéis de Saturno, porque 3 naves da NASA que decodificam as ondas eletromagnéticas identificaram esse som. Tem até microfonia de microfone, cara, é mole. Isso é um conjunto, um palco. 16 anos-luz, ó, 1 ano-luz, me ajuda aí. Peraí. 1 ano-luz é 365 dias vezes a velocidade da luz. É por aí, não é isso? 16 anos-luz, cara, é longe. E 26 anos-luz é mais longe. Mas também, para quem estão adorando, esse palco vale. O nosso é isso aqui. Pastor, quantos metros aqui? 12? 15? Tem muito para gente. Aí tu quer vir aqui fazer um som para Deus, cara. A menor estrela está dando risada de você até doer a barriga dela. Porque o palco de Deus, de um canto tem 16 anos-luz, do outro tem 26 anos-luz. Mesmo se existisse esse negócio de reencarnação, porque reencarnação para mim é linguiça, não é? Se houvesse reencarnação, nem com 4, 5 você conseguiria ir de um lado para o outro, cara. Os pessoal falam reencarnação, mas não existe, né? Reencarnação é linguiça. Você pega a carne e coloca de novo, né? Reencarna, né? Linguiça. E purgatório é um cachorro cheio de pulga. Ok. Bom, aí os caras vêm e fazem um som aqui, acha que está abafando, velho. Os caras tocam 4 músicas, estão cansados. Não é vocês aqui não, tá falando no modo geral, tá, gente? Depois os caras me arrebentam amanhã, eu vou tocar com eles aqui. Ok? Vão me arrebentar, ó, tirar o agudo, vão desafinar a guitarra. Bom, aí você fica pensando, e no contexto do universo inteiro, por que agora, me explica uma coisa, por que uma estrela, cara, tão grande, fica 24 horas, tac, 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 e segundo Salmo 148, estão adorando a Deus? Por que elas fazem isso? Porque elas conhecem a quem elas adoram. Elas sabem a quem estão adorando. Fui com a minha esposa para Paris. Agora tem uma promoção por R$140, São Paulo saindo para Paris. Você pode levar sua esposa, pastor. Parecido do Norte. E de volta, de ônibus, dá R$148. Parecido do Norte. Mas eu fui com a minha esposa para Paris mesmo. Promoção. Paris. Meu amor, vamos para Paris. Fazer um selfie lá, Parecido do Norte. Ok. Fui com a minha esposa para Paris. A Licinha estava nessa vez com a gente, né? Porque ela é de cola ainda, a Licinha e a Leiele. E o pastor Calegari. A Elissa. A Scully. A Elissa. A Elissa estava, ela é pequenininha no carro. E a gente, não sei se você lembra disso. A gente passamos várias, né? Chegamos, eu estava dormindo, cansado da viagem, estava de carro. Aí o pastor me cutucou, chegamos em Paris. Estamos aqui perto do Louvre, estamos aqui. Aí eu acordei assim, rapaz, logo do meu lado assim, eu vi a Torre Eiffel. Meu, vislumbrante. Eu perdi a voz. Me desculpa o Rio de Janeiro, que é lindo. Quer dizer, a Lagoa de Freitas, né? É lindo. Agora, o tal do Paris é demais, gente. Aquela torre, eu perdi a voz. Quando você conhece quem você adora, ninguém precisa ficar pedindo aqui, canta, gente, bate palma, gente. Fala, levanta a mão. Não, você está vislumbrado por uma presença. A glória dele te convence de quem ele é. E você adora por quem ele é. Não é porque o pastor pediu, porque o pessoal canta legal, porque a banda tocou joia. Não, o adorador que sabe quem ele é, canta até de cavaquinho, canta até sem banda, canta até, irmãos, no tanque lavando roupa, está cheio da glória de Deus, porque sabe a quem está adorando. Então eu acho que nosso objetivo como pastores não é nem fazer uma banda boa e o pessoal cantar bem, porque tem muita banda cantando bem, tocando bem, que o louvor não passa do teto. A Bíblia diz que o louvor da harpa de Davi tirava os demônios de Saul. Tem muita igreja que o louvor está trazendo demônio para a igreja. É o contrário. É ou não é? Tem muita igreja aí que o louvor está trazendo demônio para a igreja. Não está mandando embora não. Que tem gente que supera o diabo, cara. O diabo não demonia as pessoas, não é isso? A pessoa fica possessa.
Tem gente que demonia o diabo, cara. O cara é tão ruim, o diabo fala assim, ó, me superou, velho. Ou eu ou você, cara. Pô, peraí. Pô, meu, que isso? E se for um diabo que é general e tem uns séculos, vai ser, ó, o cara é melhor que você, hein? Ó, o cara arrebentou, hein? Você chegou para acabar com a igreja, o cara chegou primeiro que você, arrebentou a igreja. Esses caras têm que dar conferência no inferno, cara. Que tem... Meu Deus do céu. Misericórdia. Então, veja bem. Eu não preciso ter um curso de 3 anos para entender adoração. Eu só preciso conhecer quem é o objeto da minha adoração. Se Deus, nesse caso, o objeto nesse caso, eu estou parafraseando, Deus não é objeto, né? Mas ele é o cerne, desculpa, o meu cerne. Então eu vou adorá-lo sem ninguém precisar mandar adorar. Aquele que não tem Deus como adoração, esquece até o dia da oferta. Mas aquele que é adorador sai de casa já preocupando que hora que vai ser a oferta, que ele quer entregar a oferta para o Senhor naquele dia. Eu quero voltar aqui um dia e falar sobre Caim e Abel, cara. É interessante que foi os primeiros adoradores que teve, né? Primeiro culto que teve de adoração, morreu um cara. Primeira reunião de louvor na Bíblia, o cara morreu. Foi morto, assassinado. Imagina, até que o nosso culto está superando, né? Tem vários cultos que não acontece isso, graças a Deus. Graças a Deus. É porque a moda antiga não funciona. Gente, Ananias e Safira venderam terreno, eles tinham mobiliário, não é Safira. Venderam terreno e mentiram a comissão. Ou mentiram a comissão, não foi os dois? Foi até propina lá, fizeram lá entre os dois. O que aconteceu? O cara chegou e morreu, e mentiu, caiu morto lá. E chegou a mulher dele, cadê eu? Morreu igual você, porque está mentindo também. Pum, caiu, morreu. Gente, se fosse matar as pessoas hoje, Deus matasse pela mente, não tinha culto não, velho. Pastor, por que não acontece isso mais? Porque hoje os Ananias e Safira estão nos púlpitos. Meu Deus mesmo, tá certo. Isso é de cortar nossa alma. Não acontece mais porque os Ananias e Safira estão nos cultos. Por que Caim não mata mais Abel? Porque Caim agora faz o culto. Eu preciso conhecer a quem eu adoro. Aleluia. Eu vou encerrar com essa aqui. Sabe aquela prisão de Paulo em Filipenses? Paulo para mim foi um dos maiores adoradores, gente. E tem cada coisa interessante de Paulo como adorador. Dava um senhor de música assim na igreja muito grande, o apóstolo Paulo. Eu já fui 8 vezes na prisão dele lá onde ele morreu, né? Ele morreu em 3 vendas hoje, 3 fontes que chamam hoje na Itália. Mas lá naquela prisão que ele ficou na Marmetina, ele escreveu alguns livros. Ele escreveu alguns livros num local que não tinha nenhum tipo de inspiração para ele escrever. Local fétido, escuro, embaixo da terra, porque Roma tinha 3 compartimentos, né? A lei romana. Embaixo, a primeira, que era subterrânea, eram os condenados, que não tinha mais jeito, ia morrer mesmo. Os do andar aqui de cima eram os que estavam em processo. E a turma que dá saída para a rua é a turma que foi detida, só não sabe o que está acontecendo. O Senhor também foi colocado num lugar desse, Roma. Então lá, eu vou lá embaixo, né, onde ele ficava. E lá ele escreveu algumas cartas. Dentre elas, a carta da alegria. Quem lembra? A carta da alegria? Isso, Filipenses. O pessoal conhece a Bíblia, graças a Deus. Filipenses, a carta da alegria. Sabe o que Paulo escreve lá, pastor Maurício? Ele tinha direito de reclamar, de fazer uma carta assim, para a igreja de Jerusalém: que Deus é esse que eu sirvo? Que eu sou apóstolo? Deixei tudo para servi-lo, e agora estou aqui nesse calabouço, jogado, vou morrer. Como é que pode? Achei tudo para amar a Deus, para pregar o evangelho. Ele tinha todo o direito de fazer uma carta, e era essa carta que a igreja em Roma, em Jerusalém, na Ásia Menor, esperava do apóstolo. Mas de lá de dentro ele manda uma carta: filhinhos, alegrai-vos do Senhor. Porque Paulo conhecia quem adorava. Filhinhos, alguma dúvida? Outra vez vos digo, para vocês terem bem certeza do que eu estou falando: alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque para Paulo o louvor dele não era condicionado a uma banda boa,
a um culto legal, uma igreja bonita como essa, porque eu estou bem, ganhei um bônus salarial esse mês. Para Paulo a alegria não era uma circunstância, era uma pessoa. E ele conhecia essa pessoa. Conhecia tanto essa pessoa que a marmitina, o lugar fétido, a escuridão, os ratos, a água podre que tinha ali, não lhe tirava a fé que estava dentro dele, porque ele sabia quem ele adorava. Eu lembro de John Hus morrendo na fogueira em 1410 em Constança, na Alemanha, e o vassalo do Papa: nega essa doutrina, rapaz, e escapa desse fogo. Ele dizia: não, vocês queimam a minha carne, vocês queimam meu corpo, mas não queima a fé que está dentro de mim. E se eu estivesse lá e perguntar: por que, John Hus? Ele dizia: porque eu sei a quem eu adoro. Ele morreu cantando, o John Hus. Quanto mais a fogueira queimava, ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E disseram assim: vamos ouvir ele gritar, os vassalos do Papa, vamos ouvir ele gritar de dor. Quanto mais queimava, mais ele cantava: Jesus, tem misericórdia de mim. E a sua voz só calou quando a chama tomou todo o seu corpo, porque ele conhecia quem ele adorava. Eu acho que se o Brasil pegasse uma perseguição religiosa contra a igreja, a gente ia saber quem que adora e quem não adora. Porque se num culto normal o cara está olhando para o teto na hora do louvor, cara, na perseguição ele é o primeiro a correr, porque não sabe quem ele adora. Quando você sabe quem você adora, você dá a vida por ele. Você chora só em pensar no nome de Jesus. Ninguém precisa mandar você levantar a mão. Você está com ele levantado, tocando no Senhor e adorando. O pastor prega, pode errar 1, 2, 3 versículos. Você fala assim: não, mas eu não entendi a mensagem. Glória a Deus, porque eu sei a quem eu adoro. Quando eu adoro, eu não consigo ver ninguém na igreja, o jeito que ela está, o tipo de cabelo, a roupa que ela está usando, a blusa amassada que o pastor pegou da boca do boi, porque saiu correndo da casa da minha filha no tempo de passar. Ela está olhando ao autor e consumador da nossa fé. Amados, eu tenho viajado o mundo inteiro, porque eu faço pesquisa histórica, né? E minha última viagem foi para Praga, foi a capital da República Tcheca, que era a antiga Tchecoslováquia até 1993. Então, eu conheci o pastor John Hopkins, e preguei em sua igreja, na igreja metodista de Praga. Ele me mostrou, ele estava com um grupo, eu ouvi dizer que a igreja era grande lá, mas eu conheci lá 25 pessoas só. Aí ele disse: eu vou lhe mostrar o que aconteceu, vamos subir aqui. Fomos no primeiro andar, e eu vi todo um salão que dá uns 2 desses, uns 2,5, é bem grande, todo queimado, tudo carvão. Eu falei: John, o que houve aqui? Ele falou: estávamos num culto, e uma bomba caiu aqui entre nós, e matou 85 irmãos numa noite. E quando eu vi aquilo, sobrou no púlpito eu e o louvor, e um grupo onde não pegou a bomba, mas 86 irmãos morreram numa noite, 86 cadáveres num culto. A lágrima dele desceu. Eu falei: e aí, pastor? Todo mundo dizia que a nossa igreja tinha acabado na cidade, que não tinha mais jeito para a gente. Foi uma bomba que explodiu. Até agora tem investigação, não sabe se foi alguma coisa fundamentalista ou se foi um negócio de cano de gás, mas explodiu na igreja lá e que matou todo mundo. Ele disse assim: os 25 irmãos se reuniram comigo e decidiram não fechar a igreja. E nós estamos de volta em cima dos escombros, adorando o mesmo Deus com a mesma alegria. Eu disse: esse povo sabe quem eles adoram. Aqui no Brasil não precisa explodir bomba para sair da igreja. Às vezes o pastor não cumprimenta o irmão, esqueceu de mim, passou por mim, nem viu, e sai da igreja. Quem conhece é quem adora, não espera abraço de pastor. Se vier, é gorjeta, porque ele sabe quem ele adora, que o abraça com realidade. Nessa tarde, irmãos, minha palavra é essa. Eu não quero mais mas fica na sua mente a pergunta: quem eu adoro? Eu conheço? Se você não conhece, está na hora de conhecer, porque aí vai poupar que o pessoal fica pedindo para levantar a mão, para cantar. Solta a voz, querido, né? E a gente está pensando lá no gol do futebol que vai sair daqui a pouco, no time que a gente vai definir o que na nossa vida. Então que Deus tenha compaixão de nós, nos abençoe, e aquele versículo fique na nossa cabeça.
A boca que disse que criou tudo isso aí é o Deus que eu adoro. Eu não tenho noção do Deus que eu tenho adorado. Amém? Alguma pergunta? Alguma participação? Você quer adicionar? Pastor, olha, tem uma frase que me tocou, tem uma coisa legal que você falou aí, ou uma pergunta, fica à vontade, eu vou abrir agora. Eu tenho ainda 2 minutos. Amém? Alguém quer participar? Além de você perguntar ou quiser colocar alguma coisa? Qual o nome dele? Criados para Adorar. Criados. Está em português? Está em português. É dos mesmos autores daquele filme Desafiando o Gigante. Tá. Eu tenho um livro chamado Sinfonia de Deus. Está disponível na internet. Você pode clicar. Vem para a sua casa com 6 dias. 11 dias no máximo você recebe em casa. R$26, barato. Mas é um livro que eu tenho isso aí profundo, essa parte. Se quiser anotar depois, se quiser escrever aí, vou colocar aqui, é www.perse.com.br. perse.com.br. Você vai lá, coloca na busca Eliseu Gomes, vem todos os meus livros, você pode clicar, paga o cartão lá e tal, e na sua casa vem o livro para sua mão. Isso aí é um que eu tenho que é maravilhoso. Mais alguém quer participar? Quer dar uma palavra? Pois não. Audível. Exato. Como você vê, ou o que você pode dizer sobre essa relação de como ele falou e essa propagação da voz em relação a isso, em relação à adoração, em relação a experiência dele de como você usou o exemplo do mar e tal. Alguma coisa assim. São 2 coisas aí importantes. A irmã falou sobre a questão de estar contente em toda situação e sagrada a Deus, porque, veja, nós não fomos feitos para sofrer. Aliás, não fomos feitos nem para usar roupa. Por isso que a roupa nunca está certa. Se não fica legal, tem que tocar toda hora, tem moda. Porque não fomos feitos para usar isso. Não fomos feitos para trabalhar também, por isso que o pessoal não gosta de trabalhar. Então, Deus não nos fez, irmã, no pacote não estava previsto que o homem teria que sofrer, teria que passar por situações ele é onisciente, onipotente e onipresente. A característica onis interna são 3 só. Agora, as características deles externas: amor, bondade, retidão, justiça. Mas dentro ele tem 3. Se você fizer uma biópsia de Deus, não dá para fazer, porque ele não é abstrato. Mas a biópsia daria santidade e isso aí, essas 3 características onis. Deus, no pacote, na sua onisciência, ele sabia que tudo isso ia acontecer. E na sua presciência, que é uma variante dela, ele sabia que a gente ia sofrer. Então isso é mais um ponto. Mas vamos colocar assim, no ponto original, Deus não programou a gente para passar pelo que a gente passou. É uma outra história. Por isso que o nosso sofrimento, ele é um estado. A adoração é atemporal. Veja, existe o era, o é e o será de Deus. O era é uma dimensão que eu não tenho ideia. O será é outra que eu não tenho ideia. O é de Deus
dentro do é de Deus está o meu presente, passado e futuro. Não é, não era, nem não será. Dentro do é. Porque para Deus um ano, mil dias é como um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus, ele transcende neste ponto. Portanto, quando me vem uma luta, daquela para arrebentar, né? E você fala, alegrar-me no Senhor, estou firme. Deus está vendo que a minha adoração voltou ao ponto original, que ela transcende esse tempo, esse espaço, esse estado de mal. O mal é um estado, ele começa, ele termina, em nome de Jesus, amém? É um estado. Então, eu vou passar por essa onda aqui agora, vou ficar firme, eu vou me coligar com a ideia de Deus, que transcende a adoração. A adoração não é condicionada aos problemas, ela transcende e quando eu consigo atingir esse nível, Deus é exaltado na minha dor, no meu sofrimento e na minha angústia. Ele vê em mim a característica de um real adorador que transcende as lutas e para o que ele foi feito, segundo Efésios, para o louvor da sua glória. Pegou, gente? Então, quando você adora na dificuldade, você está voltando ao ponto original de adoração que transcende essa vida, que te espera do outro lado. Segundo ponto, você está falando de Jesus aí no sentido da direção do vento que propaga a voz. Isso é verdade. O vento, você vai na praia, faz o teste. Jesus usava o bote numa posição em que os ventos sopravam numa certa... Israel, ele conhecia mais do que todo mundo a questão geomorfológica, geológica e por aí afora. Então a voz pode caminhar, ela propaga assim, de acordo com o vento está, ela propaga assim muito mais. O John Wesley também fez essa técnica, né, que é uma técnica. Isso aqui é tecnologia. Então ele propagava também dessa mesma forma. Esse esquema, o ponto seria isso aí. Ele escolhia. Isso é interessante. Lá em Israel, é interessante como é que... Eu não sei o que aconteceu no Brasil. Por exemplo, na América, as estações são bem definidas. Bem definidas. Aqui mistura um pouco as coisas. Meio misturado. É um país maravilhoso, né? De se viver. Mas mistura um pouco. Tem países que as coisas são mais bem definidas. No Israel tem esse negócio do tempo... Quer ver uma coisa? Eu faço tudo para o ônibus chegar às 6h30. No topo da Bolivar, da Jerusalém, Yehuda Bolivar, na subida depois de Betânia, vai descer, vai ver toda Jerusalém. Se for 6h30, de 6h30 a 6h40, assim, uns 10 minutos, ela fica dourada. Não me pergunte por quê. Porque primeiro lá só tem pedra, não pode pintar casa. Pintou lá, morre de fome. Não pode pintar, é tudo branquinho, igual a Grécia. Então quando o ônibus vai subindo a Boulevard, que vai descer aquela rampa, o sol bateu. Por isso que chama Golden City, cidade de ouro, por causa disso aí. Aquela música de Jerusalém de ouro, por causa disso também. É por causa disso aí. É um mistério, eu não sei o que dizer que é, mas lá funciona. Interessante isso. Aí eu faço uma coisa, depois eu peço perdão, né? Eu entreto os irmãos assim, irmãozão, aqui, então começa a conversar e fala com o motorista, ó, quando subir a rampa, solta aí, Jerusalém. Aí o pessoal, ninguém está sabendo o que vai acontecer. A turma está ansiosa, porque desde o primeiro dia eu fico falando, ó, gente, mas vai vir Jerusalém vai ser demais. O cara chora lá na fonte de Gideão, o cara chora lá no campo de Elá, onde caiu o Golias. E quando é que chegar Jerusalém? Aquele negócio, tudo isso. A gente, é hoje, sai do Mar Vermelho, a gente toma banho no Mar Morto, né? E depois almoça e sai, porque são 50 e poucos quilômetros. Aí quando está subindo a Yehuda Bolivar, fala, ó, liga aí o... Aí pessoal, olha aí, vai chegar Jerusalém, vai ser demais. De repente ela aparece, cara. O pessoal fala, ai meu Deus do céu, que o pessoal cai assim. Teve um irmão que chegou um palavrão, chorando, de tanta alegria quando viu Jerusalém, esse fenômeno. Então lá tem essa questão dos ventos aí. O pessoal lá usa, os pescadores até hoje, tem séculos, né? Eles coordenam as pescarias de tarde falando. Parece-me que Cristo pregava só à tarde, porque tem um vento que sopra lá de tarde, que joga do mar para a terra, e você consegue ouvir pessoas conversando, brincando. Eu fui agora também na Turquia, lá no teatro de Éfeso, e a propagação do som naquele teatro, coisa de... Rapaz, está lá em cima, você conversa, lá não pode fofocar. Se você falar do irmão aqui, o outro lá em cima ouve tudo. É um teatro anti-fofoca, tremendo. Eu acho que eles usavam essas técnicas na época, porque não tinha como. Hoje, eu acho que talvez, irmã, qual é o seu nome?
Irmã Madalena, talvez hoje, irmã Madalena, a tecnologia deixa um pouco esse pessoal mais preguiçoso, né? Porque o pessoal fazia um pouquinho mais para conseguir algo melhor, para dar para Deus o melhor, e era assim, né? Misericórdia. Mais alguém? Pode ser uma pergunta, pode ser uma participação. Meu tempo está acabando já. Eu já tenho a vontade. Quer dizer, eu estou fazendo um favorzinho, né? Quando estou adorando, não estou fazendo nada demais, né, gente? O pessoal acha que se eu não estiver no louvor, não vai, né? Se eu não for da banda, não vai. Não é o caso aqui, pelo amor de Deus, gente. Acontece geralmente por aí. Não, se eu não tocar, não vai ser legal, a igreja não vai cantar. Não, quando eu toco, a igreja canta diferente. Não, você não está fazendo nenhum tipo de favor, não. Não vai fazendo diferença para Deus. Mas já que Ele nos deu a graça de fazer isso, vamos fazer com esmero, né? Como diz o Senhor, diz o próprio Salmo aí, tocai bem com júbilo, né? Por que eu tocai bem com júbilo? Porque a gente toca mal mesmo. A gente não é perfeito que pode ser. Ele com júbilo. Você possa cantar com alegria, dizendo assim, poxa, eu fui digno de tocar para Deus, né? Isso é muita alegria para mim, né? Então, tocai bem com júbilo. Mas é interessante esse ponto aí. Mais alguém? Para a gente encerrar? Então tá bom. Pastor, muito obrigado pelo carinho de nos receber aqui na comunidade Vida Nova. E vamos para casa pensando, gente. Será que eu sei a quem eu adoro? Eu conheço a quem eu adoro? Você viu a comoção do Chapecó lá, do pessoal do Chapecó, com a comoção da cidade? Quem era o jogador? Fala para mim. Era tio do seu Juca do Bar, o outro era sobrinho do seu Mané da Quitanda. Eles conheciam o time que eles tinham. Não era um time de estrelas. Era filhos da região. Porque eles conheciam, estavam intrinsecamente ligados. Quantos pais tem aqui? Pais e mães, quantos tem aqui? Muito bem. Se eu pedir agora para você, eu preciso de 10 mil reais, você me arruma rapidinho? Talvez sim, 1 ou 2 aí, eu não sei. Mas a maioria fala, pastor, 10 mil. Mas Deus me livre e guarde que um filho da gente precise de uma cirurgia de 10 mil. Você vai arrumar, com certeza. Você vai pedir, cara. Você vai para a rua pedir dinheiro no semáforo. Vai. Porque você conhece seu filho. Você não me conhece. Tá bom, né, pastor? Que Deus possa ser adorado pelo que Ele é, irmãos, em nossas vidas. Deus abençoe. Obrigado.